Vamos dar continuidade ao nosso assunto do Sermão do Monte. Muito bem, então falamos já sobre alguns pontos importantes no Sermão do Monte e hoje nós vamos tratar de 4 assuntos aqui, né? Até colocamos no grupo pela manhã. Vamos falar um pouco sobre relacionamento, principalmente relacionamento com os de fora, não é? Vamos falar também sobre o anonimato, e eu coloquei anonimato no bom sentido, porque em alguns contextos essa palavra anonimato ela soa de uma forma pejorativa, né? Mas tem a questão do anonimato aqui mais voltado para a questão espiritual mesmo, nós vamos falar sobre isso. E, por fim, a unidade do corpo e a reciprocidade do perdão. Tá bom? Nós vamos falar sobre esses assuntos. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, justamente lá no Sermão do Monte, capítulo 5, lá no finalzinho do capítulo 5, versículos 43 a 48. Mateus 5, 43 ao 48. Ok? Assim está escrito. O meu título aqui é Ame os que o odeiam. Ame os que o odeiam. Então, o seu título aí deve estar um pouco diferente. Essa aqui é a King James. Diz assim: ouviste que foi dito, ou seja, estava escrito lá na lei, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer de notável? Não agem os gentios também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Então aí estão as palavras de Jesus. É claro, meus irmãos, que eu estava até vendo essa questão lá no livro de Levíticos, onde existem ali praticamente todas as leis, e o povo judeu entendia que seus conterrâneos, ou seja, o povo judeu, eram seus amigos, eram seu povo, e os demais eram inimigos. Naquele contexto ali do paganismo, daquela situação toda, então os gentios, os não-judeus, eram considerados inimigos. A gente sabe disso, inclusive, em relação aos samaritanos, né? Aquela rivalidade que existia. E Jesus, meus irmãos, quebra assim vários paradigmas de legalismo, porque o próprio Cristo, quando ele chega, ele inaugura uma nova dispensação, a dispensação da graça. Na dispensação da graça, Deus amplia, vamos dizer assim, o seu reino até todas as nações, todos os povos. A gente pode ver isso lá no próprio livro de João, no Evangelho de João, João escrevendo ali o Evangelho, capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito lá,
veio para o que era seu, está falando dos judeus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, em Cristo, o reino de Deus foi estendido a todos os povos. Todos os povos em Cristo, que recebem Cristo, eles também são filhos de Abraão, pela fé. E eu queria que você abrisse para confirmar essa informação lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Fica muito claro isso aqui que nós estamos falando. Gálatas, capítulo 3, os versos 26 a 29. Olha o que diz aí Gálatas 3, 26 a 29. Diz assim: porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo. Em Cristo. 27. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Aí o versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. A promessa foi dada a Abraão. E os judeus achavam que só o povo judeu era herdeiro dessa promessa. Então aqui Jesus está dizendo que todos que nele creem e firmam com ele uma aliança também são filhos de Abraão e participantes da promessa. Aí daí Jesus diz: porém eu vos digo, está escrito assim, mas eu vos digo. Ele está falando desse novo pacto da graça, o pacto do Calvário, né, em que ele inclui aí todos os gentios nesse pacto da graça. E aí vem, meus irmãos, a questão essa questão desse relacionamento, né? Não é fácil. É fácil você amar o seu amigo, ou mesmo aquela pessoa que não tem nenhuma dificuldade com você de se relacionar. Então é muito fácil isso aí. Mas aquela pessoa que persegue você, né? Hoje a gente passou por essa situação. Então é uma típica ação de alguém que não é o nosso amigo, que não fala a nossa língua, que não defende os nossos valores. Como amar? Né? Como assim? Né? Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Ele diz no versículo 23. Foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando nós oramos pelas pessoas que nos perseguem, meus irmãos, nós estamos cumprindo a palavra também que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não precisa abrir, mas depois você pode anotar e abrir. Romanos 12, 21, o que é que diz? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essas são as nossas armas. Esse quebrar de gelo, né? Você não retribuir com a mesma moeda, porque não foi isso que Deus fez com a gente. Imagine se Jesus tivesse feito dessa forma, né? O próprio Jesus lá no Calvário, quando ele estava agonizando, Jesus perdoa os seus algozes, né? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Estevão, da mesma forma, quando estava sendo apedrejado, pediu a Deus que não levasse em conta a atitude dos seus algozes.
Então, meus irmãos, não é fácil, não é um exercício simples, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não é fácil, mas é divino, né? E aí ele diz aqui no versículo 45, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Deus não faz chover só na roça do santo, do justo, é na roça do ímpio também, né? O oxigênio não vem para uns e não para outros, né? Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Vai chegar um momento em que o justo terá a sua recompensa, assim como o injusto também o seu pago. Mas não é esse o momento ainda. Nós não estamos ainda no juízo. É bom entendermos isso. Às vezes nós queremos antecipar o juízo, o dia do juízo, e sentenciar o mal, o errado, o iníquo antes da hora. Jesus mesmo falou que vai chegar esse momento, mas ainda não é. Então, até lá, nós temos que agir dessa forma. Observe que ele diz aí no versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? É verdade? Os Zaqueu da vida, né? Mateus, que eram pessoas consideradas de má índole. E eles faziam tudo isso. Amavam as pessoas que amavam eles. Então nós temos que fazer a diferença, é o que a Bíblia nos ensina. Ou seja, se a nossa justiça não exceder a dessas pessoas, então qual é a vantagem ou qual tipo de testemunho que estamos dando? É isso que ele está dizendo aí. Assim sendo, versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Está dizendo, não está sugerindo que nós temos que estar no mesmo nível de perfeição de Deus, mas buscarmos, assim como Deus, as coisas justas e as coisas perfeitas. E aí ele conclui justamente pedindo que busquemos esse entendimento, que é o entendimento do Pai, né? Então, essa é a questão do relacionamento. Relacionar-se com os irmãos, com a igreja, com o povo de Deus é muito bom, mas nós estamos no mundo onde temos, infelizmente, essa dualidade de dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, os que temem a Deus, os que não temem a Deus, os que falam as coisas, as verdades do reino, aqueles que se dedicam a praticar as obras das trevas, e nós estamos aí nesse contexto. Então temos que lidar com tudo isso de forma a que o nome do Senhor seja glorificado. Bom, o próximo assunto é o anonimato, como eu falei, né, no bom sentido. E aí nós vamos ler os versículos do capítulo 6, de 1 a 4. Então, está logo aí em seguida. De 1 a 4 diz assim. Aí vem um títulozinho aqui também na minha Bíblia, Como viver no reino. Como é que eu devo viver no reino? Diz assim, guardai-vos de fazer a vossa caridade, ou a vossa esmola, e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto,
e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Como isso é interessante, irmãos. Os fariseus eram pessoas religiosas, era uma religiosidade aparente, formal e estéril. Era essa a característica dos fariseus. E todo aquele que pratica esse tipo de ação, de alguma forma, está se identificando com esse farisaísmo, né? De apenas pensar em se autopromover, se consagrar. Estava caminhando ali na Barra, e aí tem muitos outdoors, né? E tem um muito grande, próximo ali do Hospital Espanhol, um outdoor enorme. E aí estava escrito lá, a Prefeitura de Salvador distribuiu, se não me engano, 195 mil cestas básicas, está distribuindo 195 mil cestas básicas nas comunidades de Salvador. Excelente iniciativa. Maravilha. Nesse momento difícil, a Prefeitura fazer uma campanha dessa, de distribuir cestas básicas para camelôs que estão parados, para autônomos aí de modo geral que não estão podendo trabalhar, é maravilhosa a iniciativa. Agora, será que precisava aquele outdoor tão grande, né, dizendo que está sendo feito isso? Então, é isso que o texto aqui está dizendo. Não está, claro, dizendo que não se deva fazer boas obras, boas ações. Muito pelo contrário, está dizendo quando fizer. Então está dizendo que é uma necessidade de fazer. Eu acho que não precisa tanta propaganda, tanto marketing pessoal, né, irmãos? Porque se nós estamos fazendo para Deus, ou se estamos cumprindo com uma obrigação nossa, então não precisa a gente querer que o mundo, né, saiba disso, né? Então, esse anonimato, que a palavra anonimato é anônimo mais ato, ou seja, é um ato anônimo. É como se você escreve um texto e não coloca lá a sua assinatura. Você não tem interesse de dizer que foi você que fez. Você está fazendo um bem, você está praticando um ato importante, você está prestando um serviço importante, mas ali não precisa. Muitas pessoas fazem isso. Quantos textos que a gente lê assim, escritor anônimo, não é? Então tem lá a assinatura. Não é errado você botar, né? A gente sabe que não é. A questão é a motivação. Quando a minha motivação é aparecer o meu trabalho. É isso que ele está dizendo aqui. Por esta razão, versículo 2, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então é para ser glorificado, né? Para se consagrar, porque aí nós estamos fazendo já para receber a nossa recompensa aqui mesmo. E é bem mais importante você receber a sua recompensa de Deus e não dos homens, lá e não aqui. Melhor que seja lá e não aqui. O próprio Jesus nos ensina, né, que Deus, aquele que lá no texto ali Mateus 25, quando ele fala sobre o texto do juízo final, então, Jesus fala sobre isso, né? As pessoas que faziam ali aquelas obras e perguntaram depois, Senhor, porque Jesus diz assim, todas as vezes que vocês fizeram desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim, né? Estavam com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu, me vestiste, enfermo na prisão e foste ver-me. Senhor, quando foi que fizemos isso por você? Não, quando vocês fizeram pelos pequeninos, vocês fizeram por mim, né?
então, se fazemos para Deus, a recompensa vem exatamente dele. E é preferível, mais uma vez repito, você receber a recompensa de Deus do que dos homens. A de Deus é muito, muito superior, infinitamente superior. E aí Paulo, lá naquele texto que a gente também conhece bastante, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus é um pagador justo. Então, não se preocupe se o mundo não te vê, né, como a música diz aí. O Senhor, vendo, já é suficiente. E aí nós vamos para o terceiro. Fala da unidade do corpo, e aí eu destaquei aqui o Pai Nosso para falar sobre isso. Claro que os irmãos conhecem bem o Pai Nosso. E o próprio título já diz a proposta, já dá a proposta da oração. Que a gente poderia orar assim, preste atenção, eu poderia orar assim: meu Pai, que está nos céus, venha a mim o teu reino, é o pão, o meu pão de cada dia dai hoje, perdoa-me os meus pecados, como eu perdoo os meus adversários, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí eu estaria conjugando esse verbo na primeira pessoa do singular. Mas não é isso que está lá. Lá o verbo aparece na primeira pessoa do plural. E aí eu queria repetir com você. Todos juntos agora. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos lá? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu não estava aberto aqui no Pai Nosso, então dei uma... Mas olha, você vai observar que está assim. Primeiro, Pai Nosso, depois, venha a nós, depois, dai-nos hoje, depois, perdoa-nos nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então dá para a gente entender que a proposta do Pai Nosso é uma oração coletiva, não é uma oração individual. Então aqui é o princípio da unidade. A igreja, ela tem que ter esse entendimento. Entender que não é Deus da minha igreja ou da minha comunidade, não é o meu Deus, eu não sou o servo, eu sou um servo de Deus, eu sou um membro do corpo de Cristo, né? Então, meus irmãos, a gente às vezes não quer admitir isso, mas às vezes agimos como se Deus fosse somente nosso. E esse era o entendimento do povo judeu, voltando a essa questão aí do judaísmo, porque os judeus achavam que Deus era só deles, que o único povo salvo era eles. Então essa foi sempre uma guerra muito grande. Mas quando Cristo vem, aí voltando a lembrar, Cristo quebra esse paradigma, porque a primeira coisa que Jesus faz é dar uma missão. Essa missão foi dada para a igreja, a grande comissão, e na grande comissão Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, todo o poder me foi dado no céu e na terra,
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não é todo judeu será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o evangelho atravessa fronteiras, cruza limites, porque a missão da igreja é tornar o evangelho conhecido a todo mundo. E então a Bíblia diz, virá o fim. Então é uma condição, inclusive, para a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, é quando a igreja tiver cumprido essa missão de evangelizar o mundo inteiro. Então aqui há essa unidade. Não andarão dois juntos se não houver concordância. A igreja não é uma pessoa. A igreja somos nós formamos a igreja do Senhor. Então, o Pai Nosso, ele fala dessa unidade. Nós temos que estar em unidade com o nosso irmão, né? E aí, ele parte para justamente o último ponto aí, que é a reciprocidade do perdão. Nós colocamos aí. É uma questão complexa, meus irmãos, mas a Bíblia não deixa isso um pouco tão claro aqui, em outros textos também. Eu escolhi aqui esse texto, mas fica muito claro o texto aí, porque aí a gente pega o princípio lá do início, amai os que vos, orai pelos que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Está muito dentro desse contexto aqui do perdão. Porque, meus irmãos, nós fomos perdoados quando éramos pecadores, indignos e em inimizade com o Senhor. A Bíblia fala isso, que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós fomos reconciliados. Então, como eu falei, citando o exemplo do próprio Cristo lá na cruz, e de Estevão, essas pessoas perdoaram ali aqueles que lhes atingiam de forma violenta, né? E muitas vezes nós temos dificuldades para perdoar. Isso é da nossa natureza humana, né? Você desculpar alguém, me desculpe, me perdoe, coisas pequenas, simples ali do dia a dia, é fácil. Mas quando você é atingido, muitas vezes de forma tão dura, injustiçado, né? E muitas vezes até sofre mesmo na pele a dor de uma maldade, de uma crueldade, não é fácil perdoar. Só que aí, meus irmãos, o Senhor fala aqui que a questão aí não é uma opção. E é isso que eu queria deixar claro com os irmãos. Nós sabemos disso, mas é o texto que está dizendo que não é uma opção. O perdão é uma condição. E é o que ele está dizendo aí. Olha aqui. Deixa eu voltar aqui no texto que eu dei uma passadinha. Está aqui. Versículo 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, esse texto é muito difícil. Porque lá no início ele falou sobre inimigos. Então não é só amar o seu inimigo, não é só orar pelas pessoas que te perseguem, mas é perdoar. E o perdão nunca é fácil. E aí só lembrando daquela questão que a gente já falou também, perdoar e esquecer, tem como você esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Então, essa é a definição de perdoar. Você lembra, mas você não sente dor. É a mesma coisa de você sofrer um corte, alguma parte do seu corpo. Isso vai doer bastante, vai demorar, dependendo da profundidade, da situação. Isso vai trazer vários problemas. Você vai ter que tratar com muito cuidado. Vai passar muito tempo com aquela ferida, vai doer muito. Mas chega um momento que aquela cicatriz fecha. E aí você vai olhar que ela está lá ainda, mas você não sente mais. Perdão é parecido, é isso. É você até ver lá a cicatriz, mas já está fechado. Você já não sente mais dor. E é isso, meus irmãos, que aconteceu com o Senhor. Eu queria concluir lembrando para os irmãos da situação de Saulo, o grande Saulo de Tarso. Jesus disse que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Saulo, por que me persegues? Então, Saulo não estava perseguindo apenas os cristãos, perseguindo o próprio Jesus. Mas naquele momento ele tem um encontro com o Senhor. E aquele homem arrogante, prepotente, orgulhoso, valente, né, se dobra diante do Senhor, reconhecendo a sua miserabilidade, suas fragilidades e se rendendo inteiramente ao Senhor. E aquele homem passa a sofrer muitas lutas, e lá em Gálatas ele mesmo diz que trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele foi perdoado, meus irmãos. As chagas, feridas que Paulo causou foram muitas, mas ele foi perdoado. E agora ele está sofrendo também muitas dores. E qual o trabalho de Paulo? É perdoar também. Todos nós, meus irmãos, fomos perdoados pelo Senhor. Por isso temos essa missão de buscar de Deus a ajuda, a capacidade de também perdoarmos aqueles que nos ofendem, porque é isso que o Pai Nosso está dizendo. Perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos. E aí lá no final ele fecha falando exatamente sobre isso. Porque se você não perdoa os homens, também vosso Pai não vos perdoará a vós. Então, perdão não é uma opção. Perdão é uma condição para recebermos também o perdão. Amém. Deus nos abençoe, vamos orar. Pai Celestial, somos imensamente agradecidos ao Senhor por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. É muita coisa, são muitas coisas. Muitos milagres o Senhor tem operado em toda a terra, em todos os tempos. A tua presença sempre foi real e perceptível através das tuas ações, Pai, nesse mundo. E estamos vivendo esse tempo difícil, meu Senhor. E eu sei, Pai, nesse momento tem muitos cristãos em todo o mundo elevando a Ti a sua oração. E a Tua palavra diz, clama-me e responder-te. Nós estamos clamando ao Senhor, o Teu socorro, a Tua ajuda, a Tua misericórdia.
a capacidade, Senhor, nossa como igreja, de amar os nossos oponentes, os nossos opositores, de orar por aqueles que nos perseguem. Senhor, nós não temos essas perseguições tão agudas como muitos servos do Senhor estão tendo em alguns lugares nesse mundo. Mas, Senhor, nos dá essa capacidade de orar pelos que nos perseguem, de perdoar aqueles que nos ofendem, entendendo, Pai, que é uma condição para recebermos o teu perdão, Pai. Tem misericórdia. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos também, Senhor, a transferir para Ti a glória nas nossas ações, não buscar a própria glória, não buscarmos a exaltação pessoal, a autopromoção, mas promover o reino do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a termos esse entendimento por misericórdia. Te apresentamos a situação mundial, te apresentamos, meu Deus, os cientistas. Senhor, abre-lhes o entendimento para que eles possam descobrir, Senhor, de fato, a vacina que possa imunizar as pessoas dessa praga, desse mal que tem assolado a terra nesse tempo, Pai, nunca visto. Senhor, ilumina a comunidade cientista nesse momento. Nós te apresentamos, ó Deus, em particular o Brasil. Te apresentamos as cidades, Pai, assoladas, como o estado do Amazonas, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Ceará, e a Bahia, Maranhão. Senhor, os números têm sido assustadores. Pai Santo, nós colocamos diante de Ti essa causa. Buscamos de Ti o socorro, Te pedimos pelos profissionais da saúde. Muitos, Pai, que estão ficando enfermos. Ó Deus, muitos que estão tendo que deixar o campo de batalha. Meu Deus, tem misericórdia dos médicos e enfermeiros, dos pais e mães de famílias que estão ali nesse enfrentamento direto, Senhor, se expondo à contaminação para salvar outras vidas e muitas vezes sendo elas próprias vítimas. Tem misericórdia. Apresentamos a Ti essas pessoas. Te apresentamos os profissionais também dos serviços essenciais para que a cidade funcione, não pare. E pedimos a Tua ajuda, Senhor, pela saúde do país. Te apresentamos também, Senhor, a economia, que não venha o colapso depois dessa situação. Apresentamos a Ti, Senhor, que abra o entendimento também das autoridades, trazendo o bom senso e o consenso nesse momento tão difícil em que não sabemos muitas vezes o que fazer, como agir. Pai amado, como achar o ponto de equilíbrio nessa situação. Clamamos a Ti, Pai, que é aquele que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Aceita a nossa gratidão, Te apresentamos as famílias, os lares. Te peço por cada família aqui presente no culto, aqueles que não puderam estar, Senhor, relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, Senhor, nesse tempo de isolamento. Pai amado, dá graça, sabedoria. Senhor, repreende também os ataques do inimigo. Dá-nos, ó Deus, a sensibilidade, Senhor, para compreender o outro. Abençoa, Senhor, por Tua misericórdia as famílias, Senhor, que elas sejam fortalecidas e não fragilizadas nesse tempo. Que elas sejam agentes de bênção do Senhor, Pai, para que o Teu nome seja também glorificado nos nossos lares. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor. Te apresento, Senhor, nesse momento a mãe da Tua serva Angélica, a Dona Glória. Senhor, toma ela nas Tuas mãos, Senhor. Dá a ela o poder físico e a restauração, Pai, por Tua misericórdia. Te apresentamos, ó Deus, Dona Jacira, esposa do Teu servo Zé Costa. Pai, visita ela ali naquele hospital, Pai. Por Tua misericórdia, põe o Teu anjo ali para assisti-la
e restaurar, e que ela possa, Senhor, sair dali, Senhor, crendo que só o Senhor é Deus, para a tua glória, Senhor. Ó Deus amado, te apresentamos todos que, porventura, possam estar enfrentando qualquer situação de enfermidade. Eu te peço pelo pastor Jones, por sua esposa Sílvia. Senhor, tem misericórdia. Pai amado, nós clamamos a Ti, com gratidão nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glórias ao Senhor.